Sabemos da importância de debater sobre literatura, educação e cultura. Então nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desse jeito você consegue acompanhar as nossas novidades aqui no YouTube. Bora pra live? Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou jornalista aqui na Estante Virtual e hoje temos a nossa quarta conversa do Festival Literário da Estante Virtual. Durante todo o mês de agosto, a gente está trazendo autores e especialistas para conversar sobre literatura e educação. Nosso convidado de hoje é o quadrinista Fábio Moon. Vou chamar ele aqui para conversa. Oi Fábio, tudo bem? Boa tarde. Olá, oi Gabriela. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Festival Literário da Estante Virtual. Obrigado. Então, deixa eu te apresentar aqui para os nossos leitores. Bom, Fábio Moon, ao lado do irmão Gabriel Bá, começou a carreira em 93 com a fanzine 10 Pãezinhos. E hoje os dois são referência no mercado de quadrinhos no Brasil e no mundo. Com quase 30 anos de carreira, Fábio e Gabriel colecionam prêmios como 4 Eisner e um prêmio Jabuti com a adaptação de O Alienista de Machado de Assis. Fábio, vamos começar com aquela pergunta básica que todo mundo gosta de saber. Como é o seu processo criativo e como é a sua rotina com o Gabriel? Bom, a rotina ela mudou muito, né? Então, ao longo dos anos. O processo criativo também. Então, mas geralmente a gente tem uma ideia que pode ser a ideia básica, ela pode ser uma frase, ela pode ser uma cena, ela pode ser um desenho, uma imagem, e aí ela tem que ser uma ideia inicial que deixe ambos super empolgados em desenvolver aquela ideia, se for algo que a gente vai fazer junto. Senão é só uma ideia que tem que funcionar para um de nós. E aí, a partir desse entusiasmo inicial, a gente pensa se aquilo, o que aquilo pode virar, se vai virar uma história curta, se vai virar uma história longa, e aí começa a desenvolver essa ideia e tem todo um processo longo de pensar e tentar quebrar a ideia, tipo montar um quebra-cabeça do que é a ideia antes de começar a desenhar. E aí a gente desenha quando a gente meio que já sabe qual é que é a história. E aí, na maioria dos projetos que a gente faz junto, tem que meio que escolher quem é que vai desenhar, porque os estilos dos nossos desenhos são um pouco diferentes. Então, para não distrair o leitor, a gente meio que escolhe qual estilo de desenho funciona melhor para aquela história. Ou, às vezes, num processo inverso, se eu desenhei a última história que a gente escreveu, a gente já começa a pensar que a próxima história que a gente escrever tem que funcionar com o estilo do Bá, porque assim a gente consegue variar também quem vai desenhar, não ficar só um desenhando. Mas o desenho tem que funcionar para a história, não é só porque é uma parte legal do processo que os dois têm que fazer, não. Os dois fazem só se funciona na história. E aí a rotina hoje em dia ela muda muito. Hoje em dia a rotina a gente desenha quando a gente consegue. A gente consegue parar e bloquear todo o barulho psicológico do dia a dia e desenhar por mais de 15 minutos, meia hora. Aí só depois dessa meia hora inicial que um dia de trabalho engata. Se a gente tem muita distração, se tem muita coisa para fazer hoje em dia, se não consegue engatar na primeira meia hora, a gente para e deixa para o dia seguinte, porque não vai dar, né? Então, esse é o dia a dia de hoje. E esse dia a dia de hoje que você diz é esse dia a dia da quarentena, de isolamento social? É, o dia a dia da quarentena, sim, porque na quarentena foi a primeira vez durante um período bem longo, assim, que eu e o Bar não trabalhamos juntos, né? Ele fica na casa dele, eu fico na minha casa. Nos primeiros meses era completamente assim. Hoje em dia, de vez em quando, a gente vem pro estúdio trabalhar, que é onde eu tô. Só que aí a gente, quando vem os dois, a gente fica de máscara trabalhando, então, e a gente não vem com frequência os dois no estúdio. Então essa coisa de trabalhar sozinho também,
que é o comum, né, da maioria dos quadrinistas é trabalhar sozinho, né? Pouca gente trabalha num time assim, um na frente do outro, que nem a gente está acostumado a trabalhar. Mas é difícil trabalhar sozinho, é muito fácil você se distrair, tudo é uma distração, é o barulho do vizinho, é a rua, é a internet é a pior, sabe? A gente está nessa quarentena vivendo na internet, e aí Uhum. é impossível trabalhar vivendo na internet. A internet, ela é o pior do pior, ela só traz à tona o pior das pessoas. Então é como se eu estivesse conhecendo pessoas horríveis pelos últimos 5 meses, aí não dá a mínima vontade de trabalhar, né? É verdade. E nesse período de isolamento, você também está fazendo um projeto, né, na Companhia das Letras, o Diário de Isso. Isolamento. Você pode Aham. contar um pouco mais sobre isso? Como é que tem sido? Ah, tá. Logo na primeira semana que o governo falou que era para começar esse isolamento, a Companhia das Letras entrou em contato com vários autores para ver quem estava afim de fazer um projeto de diário de como era a sua experiência durante o isolamento. E aí eu fui o autor de quadrinhos da área de quadrinhos dele que topou, né? Não sei se eles falaram com mais autores que publicaram na companhia para ver se eles topavam, mas eu topei e aí teve uns 6 autores de literatura ou poesia ou jornalismo que toparam também. E começou no site, no blog da companhia, um por dia, assim, a ir contando a rotina semanal desse novo modo de viver em isolamento. E, e aí, e aí eu comecei a prestar atenção muito mais do que eu estava acostumado a tudo o que estava acontecendo, prestar atenção nas notícias, prestar atenção no que sai no jornal, no que sai na internet, no que as pessoas falam nas redes sociais, no que elas colocam e prestando atenção também em como era a minha nova rotina e como essas duas coisas podiam conversar no que, sei lá, qual era o saldo do final da semana, porque eu passava meio que eu passo a semana inteira prestando atenção nessas coisas, aí eu faço essas histórias do isolamento no sábado ou no domingo, porque estou fazendo uma história nova, então é tipo, essa história do isolamento é meu segundo emprego. Meu primeiro emprego é fazer uma história grande que eu estou fazendo com o bar. Mas aí no final de semana eu faço o saldo de como foi essa semana e escolho o que vai para a história do isolamento. E e aí depois de 2 meses, dos 2 primeiros meses, a companhia meio que achou que tinha dado o que tinha que dar. Alguns autores estavam ficando desgastados de ficar fazendo QI do diário da pandemia. Mas eu achei que ainda tinha coisas para explorar no que as pessoas sentem, no como as pessoas se comportam nesse tempo de isolamento. E aí eu falei para o pessoal da companhia que eu ia continuar. E aí eu tenho continuado, né? Já são 5 meses, porque porque a proposta inicial era fazer enquanto durasse o isolamento, né? E eu não sei, não parece que vai acabar, né? Então, não parece que vai acabar tão cedo. Uhum. Então, parar de contar essa história meio que acaba uma história antes de terminar. Então, ainda tenho curiosidade de saber quão mais a gente vai enlouquecer vivendo nesse isolamento, quanto a gente vai começar, sabe, essa balança semanal que eu fico observando entre o que as pessoas estão dispostas a fazer para se manterem seguras e manter todo mundo seguro e o que as pessoas estão dispostas a fazer para satisfazer essas vontades reprimidas de interagir com outras pessoas e quanto isso desequilibra às vezes uma balança de segurança da saúde, né? Então, eu estou aqui essa semana pensando se eu vou falar sobre a minha experiência de ter ido na academia de ginástica que reabriu para fazer natação. Então, era como é fazer natação nas academias que reabriram.
E então eu tô pensando se eu falo sobre isso ou se eu falo sobre voltar daqui do estúdio de carro e passar pela Vila Madalena ontem e ver milhões de bares cheios de gente e a aflição que isso causa em mim, mesmo eu não parando, mesmo eu não estando dentro daqueles bares, mas eu achando que tipo nós tem gente demais e ainda não estamos na hora de ter gente demais em nenhum lugar, né? Então é esse resumo mensal eu tento fazer, porque eu acho que as pessoas, elas estão todas passando por isso, elas estão todas pensando nessas coisas. Todas elas querem se manter seguras, querem se manter saudáveis, mas 5 meses é muito tempo, né? A gente como sociedade tá ruindo nessa coisa de ficar isolado uns dos outros. E também parece que ninguém apresenta nenhuma solução a curto prazo que faça com que a gente tenha paciência e continue esperando. Né? A gente fica tão a Deus dará de tipo, o que vai acontecer? Né? A gente parece que a gente só vê que tipo, não vai acontecer nada, ninguém está fazendo nada pela gente. Eles acham que não existe um problema. Então, as pessoas estão começando a ficar um pouco desesperadas nessa coisa de ficar contidas dentro do seu próprio isolamento. E aí, então é interessante falar sobre essa angústia interna, né? A gente está olhando muito para dentro nesse período de ficar isolado. A gente olha para dentro de nós mesmos, né? Então, isso é interessante de fazer, de trabalhar. A gente recebeu aqui uma pergunta sobre isso do nosso leitor. Qual a força do texto dos quadrinhos que mistura essa linguagem verbal e visual para a representação social do momento da pandemia? Bom, eu acho que a importância do texto... Deu uma explodida na minha luz aqui. É que eu apertei um botão. A importância do texto. O texto ele é muito importante. Ele é quase como se ele fosse ele é o maestro numa orquestra. É meio que o texto. Ele dá a batida da história. E aí você preenche os espaços entre uma batida e outra com as imagens que vão ter essa segunda camada de leitura. Mas, principalmente numas historinhas curtas, como são esses capítulos dos Diários do Isolamento, é quase como se fosse lá uma frase melódica que você tem que ter um começo, meio e fim, ou um começo, meio e quase fim, porque elas são quase todos uns capítulos meio abertos. E o ritmo dessa leitura ele é ditado pelo texto, né? O foco dessa leitura ele é ditado pelo texto e a imagem ela é essa segunda camada que às vezes complementa o que o texto está falando e às vezes pode mostrar coisas que não tem nada a ver, pode falar de outra coisa, né? Então, você pode falar de uma coisa, de um sentimento, você pode falar de coisas que não são imagens, né? Você pode falar de sentimentos e de pensamentos e de noções mais abstratas no texto, enquanto a imagem ela coloca alguma coisa real e essas duas coisas se complementam. Mas a base dessas histórias, a base de várias histórias em quadrinhos, ela é o texto porque ele dá esse ritmo de leitura para os leitores que são majoritariamente acostumados muito mais em ler palavras do que ler imagens. Então, você tem que saber que a palavra tem um poder ali dentro da composição. Se você coloca uma palavra, a pessoa vai olhar para aquela palavra antes de olhar para um desenho legal. Então, tem que escolher bem a palavra para ela ajudar ele a querer ver a composição inteira. E por meio dos quadrinhos a gente consegue também ver o silêncio, né? Coisa que nem sempre nos livros de literatura a gente consegue ver com tanta clareza. Sim, o silêncio ele é uma das vantagens de fazer histórias em quadrinhos, é que a gente coloca cenas, sequências inteiras em silêncio e acaba exigindo muito mais do leitor, porque ele tem que prestar muito mais atenção na imagem e tem que tomar decisões, né? Nos quadrinhos o leitor ele tem
uma função muito ativa em decidir o que está acontecendo. Porque tem lá uma imagem e tem outra imagem do lado, e é o leitor que tem que fazer essa ligação de entender ou não entender, e decidir o que aconteceu entre um quadrinho e o outro, principalmente quando não tem imagem. Todas as decisões para entender o que saiu daquela página dependem do leitor estar prestando atenção. Então, os quadrinhos, mais do que na literatura, eles exigem que o leitor participe dessa coisa de entender a história. É muito mais ativo o leitor de quadrinhos do que o leitor de prosa, e principalmente do que um espectador de cinema, né? Um espectador de audiovisual só senta lá e as coisas vêm. Ele não tem que fazer muito nada. Eu ia até fazer uma comparação com o cinema agora, né, em relação ao silêncio e a imagem física dos personagens. De alguma forma, a gente pode comparar um pouco a linguagem dos quadrinhos com a do cinema? Elas duas são linguagens visuais, e existe aí nos dois tem o esforço do que você consegue contar de história com as imagens, né? Então tem essa coisa de contar a história visualmente, só com as imagens. Dá para pensar nisso em quadrinhos e dá para pensar nisso no cinema também. Mas eu acho que a diferença vem nessa coisa do quadrinho ainda ser uma linguagem de leitura. Você tem que ler a história em quadrinho, você que vira a página. Então o leitor determina o ritmo da leitura. Ele pode ir e voltar, pode voltar para a página se ele não entendeu alguma coisa. Se ele achou, perdi alguma coisa. Essa coisa de voltar para frente e para trás enquanto você está lendo um gibi é muito mais ágil e fácil do que quando você está lendo um livro. Se você está lendo um livro e você... eu lembro disso no capítulo 2. Até você encontrar o que você lembrou no capítulo 2, é muito difícil, porque só tem umas palavrinhas todas iguais. E como você tem os desenhos no quadrinho, é muito fácil você voltar páginas para trás para relembrar um momento. Então, essa dinâmica de ir e voltar, que depende do leitor, ela funciona muito bem nos quadrinhos e muito melhor do que nos livros. E não tem isso no cinema. No cinema, você basicamente está lá sentado, passivo, e o filme passa, né? Se você perdeu, hoje em dia você pode dar pausa e volta, mas ninguém dá pausa e volta. Isso é contra o princípio de ver um filme. Você vai para frente. Ele está lá para relaxar e ver e ter uma experiência. Então você não é o ativo, você é o passivo. E os quadrinhos, que é uma das coisas porque eu e o Bá fazemos quadrinhos, que é legal, que é justamente isso, de envolver o leitor em participar da leitura, participar ativamente em fazer a história em quadrinho funcionar. Mais do que escrever, mais do que desenhar, é fazer essas ligações entre um quadrinho e outro, entre uma página e outra, o ritmo de leitura. Tudo isso funciona nos quadrinhos de um jeito que não funciona em nenhum outro lugar, e por isso que o quadrinhos é tão legal. E aí, falando um pouco ainda sobre filmes e séries, quais são as dificuldades de se adaptar um HQ para séries e filmes? A gente pode falar também um pouco sobre a Umbrella Academy. Eu acho que, assim, não parando pela parte de, tipo, é muito mais caro fazer uma série de TV, né? Então, não passando por nenhum lado financeiro da dificuldade de fazer qualquer coisa em audiovisual, eu acho que tem que entender que são linguagens diferentes também, né? E tem que enxergar numa história lá a possibilidade de funcionar em outra linguagem, né? Então é que nem pegar o Dois Irmãos e enxergar, nossa, essa narrativa complexa do Dois Irmãos, de fluxo de pensamento, de lembrança, que vai e volta e vai contando a história de vários personagens. Isso é tão complexo, mas é tão fluido quando você faz em literatura, porque você só está contando, né? É uma narrativa constante de uma lembrança que nunca acaba. E isso é muito gostoso e fluido na literatura, mas era o desafio de conseguir fazer funcionar para a adaptação em quadrinhos. E foi o que acabou nos motivando a aceitar fazer a adaptação. Se a gente conseguir fazer funcionar essa estrutura complexa de como você vai e volta em vários tempos durante a narrativa, aí vai ter valido a pena o trabalho que deu. Então foi para isso que a gente fez o Dois Irmãos.
e fazer uma adaptação de algo que está em quadrinhos e ir para o cinema, ir para a TV, também tem que entender que a linguagem diferente ela tem outras características e tem que conseguir julgar, putz, isso aqui ia ficar incrível se fosse com atores, ou se tivesse uma música junto, ou se fosse em episódios, né? Então tem todas essas coisas que você tem que pensar quando você pensa em filme e TV e pensar, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Será que vai fazer falta? Será que vai fazer muita falta? É como você pegar o Umbrella Academy e pensar, será que vai fazer muita diferença se a história não tiver a Torre Eiffel que tem no gibi e na série de TV? Se você achar que a história vai funcionar do mesmo jeito, se a história tem a mesma essência, funcionando com as ferramentas da outra mídia, aí você consegue trabalhar. Se não, às vezes você fica muito preso em tentar fazer algo que fique muito igual à outra mídia, à mídia anterior, e aí não funciona tão bem, aí fica meio truncado, não tem o ritmo que precisa ter para funcionar em cinema, não funciona, não aproveita o movimento de câmera, não aproveita a edição, não aproveita a música, não aproveita o som, não aproveita os atores do mesmo jeito. Então, eu acho que a dificuldade de adaptar qualquer coisa é encontrar alguém que vá fazer essa adaptação, que entenda essas diferenças e que seja bom na mídia que está trabalhando. Então, se for adaptar algo para quadrinhos, tem que encontrar alguém que saiba trabalhar quadrinhos. Se for adaptar algo para TV e para cinema, tem que encontrar alguém que saiba trabalhar com cinema e TV. Não adianta o original ser legal. O original pode ser legal e a adaptação pode ser mais ou menos, né? O que tem de adaptação de TV e de filme é quase tudo. É muito mais adaptação do que a gente sabe, né? A gente nem sabe que algo que a gente viu e gostou era adaptado de alguma coisa, mas a maioria das coisas em TV e filme são adaptadas e tem umas muito ruins. E os originais são legais, né? Então, às vezes até o contrário acontece. Às vezes o original não é tão legal, mas a adaptação ela funciona melhor porque o cara que fez a adaptação domina melhor cinema ou domina melhor quadrinhos do que o cara que fez o original. Fez mais ou menos. Então, tudo complicado. Nada garante que vai ser um bom, tudo vai dar certo no final, né? Sempre tem um risco. E vocês adaptaram O Alienista, de Machado de Assis, e Dois Irmãos. O que você considera mais complexo de fazer? Já pegar um texto de um autor consagrado da literatura e pegar um trecho, fazer um recorte, ou pegar uma história nova que vocês dois criem juntos? Olha, mais complexo é fazer uma adaptação. Pelo menos as adaptações do jeito que a gente fez as nossas adaptações, né? Porque as nossas adaptações elas são muito fiéis ao original em termos de a gente adora o original, como a gente consegue manter o máximo possível daquilo e acrescentar camadas de significado com as imagens e com a narrativa dos quadrinhos. Então, a gente queria manter muito do original. Então, você meio que tem lá um quebra-cabeça gigante e você tem que meio que rearranjar umas peças. Mas as peças já estão lá, quase todas as peças já estão lá. Então, é muito mais difícil você trabalhar quando você tem que meio que remontar o quebra-cabeça que já existe do que quando você está inventando o quebra-cabeça do zero. Dá muito trabalho inventar uma história do zero, mas é mais fluido, é mais fácil. Você tem as coisas que você tem que fazer funcionar, elas funcionam só numa direção, só para frente. Assim. Você só tem que andar para frente com a história e ir resolvendo os problemas e ir fazendo. Numa adaptação, você tem que ir na leitura do original, para entender o original, você tem que ir e voltar várias vezes na leitura para destrinchar os personagens, para destrinchar a narrativa, para entender, meio que entender o que o autor
queria quando ele estava construindo aquela narrativa. Para aí você consegue construir a narrativa em quadrinhos e não só pegar a primeira leitura mais superficial que você faz e aí você desenha aquilo ali. Então, você perde muita coisa. Você pode perder muita coisa do original se você não prestar atenção na hora de adaptar, na hora de entender como faz essa tradução. E aí, então dá muito mais trabalho. Tanto que o livro que a gente demorou mais para fazer foi o Dois Irmãos, que a gente ficou 2 anos e meio só trabalhando no roteiro, antes de começar a desenhar qualquer coisa. Porque teve que ler milhões de vezes, teve que fazer listas de linha do tempo para entender toda a linha do tempo, teve que fazer lista dos personagens, lista das plantas, dos peixes. Era tanta coisa para entender, para ver como a história estava avançando, ainda mais porque era uma história não linear, então ela ia para frente e para trás na história. E a gente tinha que saber qual é que era, em que ponto do desenvolvimento dos personagens eles estavam naquele momento, naquele capítulo, e tentar entender por que fazia esse pulo daqui para cá. Era muito complexo. Então, deu muito trabalho, dá muito mais trabalho do que inventar um negócio do zero, mesmo que você queira inventar um negócio complexo. O negócio complexo que você está inventando é do zero, não tem nada que você tem que respeitar. Você está lá desrespeitando o nada e criando tudo. Então, é mais fácil criar uma história do zero. Sim. E a gente recebeu aqui uma pergunta ainda sobre adaptações. O que você acha que é mais fácil para um leitor que nunca teve experiência com quadrinhos? Começar por uma história conhecida que foi adaptada ou por uma HQ com uma história inédita? Eu acho que, na verdade, eu acho que não é... Acho que começar assim... Se você conhece o original que foi adaptado, já é um fator que ajuda, assim, porque eu acho que quadrinhos, essa coisa, a linguagem dos quadrinhos, você tem que meio que se acostumar com essa nova linguagem. Parece que é a coisa mais natural do mundo, mas ler as imagens e os textos ao mesmo tempo e ler um quadrinho depois do outro, depois do outro, depois do outro, essa dinâmica de leitura de quadrinhos, ela é mais complexa, ela exige mais do leitor do que só ler uma linha debaixo da outra. Então existem umas histórias em quadrinhos em que o autor, ele meio que não pensa que, tipo, alguém que vai ler o meu gibi pode ser alguém que... Esse é o meu primeiro gibi da vida, né? Então, eles tem autores que fazem quadrinhos só para quem já está acostumado a ler quadrinhos. Eu acho que tem quadrinhos que são feitos meio que para todo mundo, assim. Feito para quem adora quadrinhos e feito para quem nunca leu uma história em quadrinhos antes. Então, esses quadrinhos, eles são mais, sei lá, mais fáceis como uma porta de entrada, assim. Eu e o Baja, a gente sempre pensou nisso, porque quando a gente começou a fazer os fanzines lá em 90 e tanto, a maioria das pessoas para quem a gente vendia os fanzines eram os nossos amigos na faculdade, que não liam quadrinhos. Então, a narrativa, a diagramação da página, não tinha que ser algo mirabolante e que atrapalhasse a leitura, né? Tinha que ajudar a leitura para que as pessoas não prestassem atenção nessas coisas técnicas, como calha entre os quadrinhos, o balão. Isso tudo tinha que desaparecer e a pessoa só prestava atenção na história. Então, a gente sempre pensou em como construir nossas histórias para que, se alguém que não está acostumado a ler quadrinhos pegasse na mão, conseguisse ler a história também. E aí, quem está acostumado a ler quadrinhos consegue perceber as outras camadas que dá para colocar nos quadrinhos. Então, eu acho que, na verdade, assim, essa é uma coisa difícil de você apontar para as pessoas. Quero começar a ler quadrinhos? Começa a ler uns quadrinhos que são feitos para todo mundo entender. Eu acho que, mas isso é muito abstrato. Isso tem em todo lugar. Tem tanto história em quadrinho de super-herói como adaptação, como quadrinho para criança, que é feito para todo mundo entender, como tem os quadrinhos que são só para os experientes, só para os iniciados, assim, que é tudo muito narrativa avançada, quase abstrato. Esses daí não são o melhor ponto de partida, né? E quais quadrinistas brasileiros contemporâneos que você indicaria para esses leitores?
Bom, quadrinistas contemporâneos. ah, Ó, por exemplo, vamos ver. Ah, o Marcelo de Salete, ele tem alguns livros, ele tem basicamente uns 4 livros, 2 deles falam de cultura urbana, de periferia, e 2 deles falam sobre momentos históricos da história do Brasil no período da escravidão. E a narrativa dele, ela é super... Eu não vou falar didática, porque didática soa mal. Parece que, assim, que é simplória e que é bobinha, e não é. Mas ele trata de temas complexos de uma maneira super sensível, super visual, trazendo informação no texto para que todo mundo entenda a história, mas no desenho você vê escolhas que ajudam a contar essa história, no jeito de representar o cenário, de representar os personagens. Tudo isso fala sobre a temática da história. Então, principalmente Angola Janga, que é o último livro dele, eu acho que é o mais legal e super fácil. E assim, se for o seu primeiro quadrinho na vida, é um ótimo primeiro quadrinho para começar, porque fala de história, tem uma ficção, tem história real, tem um contexto histórico, é incrível. Que mais? Deixa eu pensar. O Rafael Coutinho, que é o filho da Laerte, também faz quadrinhos. Ele tem uns quadrinhos incríveis. Ele tem um quadrinho que ele fez com o escritor Daniel Galera, que é o Cachalote. E depois ele tem um outro quadrinho que chama Mensur, que ele fez sozinho. São 2 quadrinhos de narrativas longas. Só que esses são incríveis, mas eles são meio que complexos demais nas estruturas narrativas. Então eles não são exatamente para as pessoas que nunca leram quadrinhos antes. As pessoas que nunca leram quadrinhos antes, elas vão ter dúvidas durante vários momentos da narração, pensando, será que eu entendi? Porque exige muito do leitor. É um exercício de prestar atenção nas camadas de narrativa que dá para fazer em quadrinhos. E aí o opus do quadrinho cheio de camadas do Rafael Coutinho é o Beijo Adolescente, que é uma saga enorme que só saiu o começo ainda falta um pedação. O último, saiu um compilado pela Todavia aí recentemente, que tem os 3 primeiros capítulos dos 9 que ele está fazendo. Mas esse aí é o opus de como fazer uma história complicada, cheia de camadas. E que mais? Bom, pode ser estrangeiro também, se você achar. Pode ser estrangeiro também? Pode. Tem 2 quadrinhos, tem 2 quadrinistas que eu gosto bastante, que um é a Alison Bechdel, e aí ela fez uns quadrinhos meio autobiográficos. E aí os quadrinhos dela são completamente para quem nunca leu quadrinhos antes, assim, é muito pau, pedra, pedra, mas ela fala de coisas, ela usa as palavras de um jeito que quase nenhuma outra história em quadrinho usa as palavras. As imagens, elas são muito diretas e naturalistas, num jeito meio de contar um diário da vida dela, reconstruindo as escolhas da vida dela, mas as histórias em quadrinho dela usam uma complexidade narrativa no texto de um jeito que você vai encontrar principalmente nos livros, e você quase nunca encontra alguém que está disposto a trabalhar o texto desse jeito em quadrinhos. Então, e o que eu gosto mais dela é o fan home, né? Depois ela tem o que? Eu amo minha mãe? Você é minha mãe? Você é minha mãe? Mas o fan home para mim é o mais legal, é incrível. Foi assim uma descoberta quando eu li. É dos anos 2000 e pouco aí, então é provavelmente o melhor gibi em quadrinhos desses primeiros 20 anos de quadrinhos aí, é muito bom. E aí tem um outro cara que chama David Mazzucchelli,
que é um outro americano, tem um nome italiano, mas ele é americano. E aí tem duas histórias em quadrinhos. Ele começou fazendo super-heróis, e aí ele conquistou uma legião de fãs fazendo super-heróis. Desenhou o Demolidor, desenhou o Batman. Mas aí ele foi fazer as histórias dele, escrever histórias, e foi mudando o estilo dele. E aí ele fez 2 histórias em quadrinhos super legais, que acho que as 2 ainda estão em catálogo, ou talvez uma só. E aí, no final dos anos 90, ele fez uma adaptação do Cidade de Vidro, do Paul Auster. E é incrível, incrível. É um dos motivos porque eu e o Bá fizemos adaptações na vida, é porque a gente viu o potencial de fazer uma adaptação incrível. E era a adaptação dele do Cidade de Vidro, do Paul Auster. E aí, no final dos anos 2000 até 2010, sei lá quando foi que saiu, ele lançou um gibi, uma graphic novel chamada Asterios Polyp, que ele escreveu e desenhou. E Asterios Polyp também é incrível, em termos de construção narrativa, em termos de estilo de desenho, como você conta a história usando o desenho. Então, cada personagem tem um estilo diferente, cada personagem usa umas cores diferentes como cores primárias daquele personagem. Então, tudo é pensado para funcionar. Tem a cor pensada para funcionar como elemento narrativo, tem a letra, onde tem as falas dos personagens, também é escolhido para ajudar a contar uma narrativa. E então é uma história super complexa, embora de fácil leitura, assim, mas que mostra um potencial incrível dos quadrinhos. E aí também tem, acho que não dá para não recomendar o Jeff Smith, que é um americano que fez um gibi que chama Bone, que acabou de sair, assim, no final do ano passado saiu o 3º volume, então agora tem a história completa em 3 volumes, que é uma história de fantasia. É como se fosse o Senhor dos Anéis, versão em quadrinhos, assim. Mas é uma coisa incrível, porque é uma fantasia sobre o relacionamento entre três primos que caem num vale encantado, e aí eles vivem várias aventuras. E é incrível, é super legal, é super para quem nunca leu quadrinhos na vida. Você não deixa de entender nada que acontece na história, mesmo nas diversas sequências em que não tem fala. E quando tem fala, a fala tem um humor que é muito, muito refrescante quando tem uma história em quadrinhos que tem humor que funciona. Porque é muito difícil fazer humor em quadrinhos. Porque o humor tem que ser muito rápido. Você faz humor numa tirinha, que é de uma leitura muito dinâmica, mas fazer um humor numa narrativa longa, você precisa ter um domínio da narrativa, um domínio do desenho, um domínio da síntese do texto. E aí o Jeff Smith é muito bom em colocar humor dentro da narrativa dele. Então o Bone é uma super leitura e tem muito humor. É muito legal. Ótimas indicações, Fábio. Voltando um pouco sobre a sua relação com os quadrinhos, tem muita gente, por outro lado, que começa a leitura na infância com gibis, com quadrinhos. Você também foi assim? Sim, eu também comecei a ler quadrinhos quando eu era criança, mais porque tinha desenho do que porque era história, né? Porque eu e o Bá, para quem não sabe, nós somos irmãos gêmeos. Então, essa coisa, a gente nasceu e a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer foi desenhar. E ele ficava lá desenhando no chão, no berço, em qualquer lugar. Então, a gente tinha um interesse por desenho desde muito cedo. E aí, tudo que tinha desenho foi sendo jogado na nossa frente para alimentar esse interesse. E aí, os quadrinhos, eles caíram aí. Também junto com adesivinho de agenda ilustrada, qualquer coisa que fosse assim, que tivesse um desenho, a gente se interessava e tinha. E aí nisso caíram os quadrinhos, e os quadrinhos de criança, quando a gente ainda era criança. E aí também, minha mãe é psicóloga, então às vezes a gente tinha que ficar esperando, não sei porquê, às vezes a gente tinha que ficar esperando minha mãe acabar de trabalhar no consultório, e aí tinha uma sala de ludo onde as crianças
são atendidas, mas se a sala de luta estava vazia, a gente estava lá esperando na sala de espera, a gente ia na sala de luta porque tinha uns gibis. Né? E a sala de espera também tinha uns gibis. Então, a gente leu, eu acho que a gente leu muito quadrinho para criança na sala de espera do consultório da minha mãe. Mais do que, tipo, não, eu quero esse gibi. Não, era muito mais... Ele estava lá, porque tá lá, sempre está lá para as crianças, né? Os gibis. A gente começou a se interessar mais por história em quadrinho quando a gente era umas crianças um pouquinho mais velhas, mas os gibis para criancinhas, assim, eles estavam sempre lá. E você acredita que os gibis também são importantes na formação de uma criança? Na leitura, como pessoa? Eu acho que sim. Eu acho que você pega tudo isso que eu falei sobre essa complexidade de leitura dos quadrinhos, isso como potencial de aprendizado para a criança é muito bom, sabe? Você usar quadrinhos para ajudar as crianças a fazerem relação entre coisas reais e coisas abstratas, ou fazerem relação entre uma coisa que está sendo escrita e uma coisa que está sendo desenhada. Esse estímulo a fazer relações, a ter um pensamento abstrato, isso, o quadrinho, ele ajuda muito nesse sentido, estimula muito essa parte do cérebro das pessoas. Então, tem um potencial educacional aí nos quadrinhos que vai mais do que fazer uma versão simples, mais simples, didática de alguma coisa, porque tem os desenhinhos lá, então você tem que escrever menos. Não, eu acho que existe aí um potencial, se for bem trabalhado, de estimular esses pensamentos mais complexos, essas relações mais complexas, e isso cria, sei lá, isso cria crianças mais inteligentes, isso cria crianças capazes de entenderem o mundo em mais nuances e fazerem relações entre coisas menos óbvias. Eu acho que é um ótimo estímulo, só precisa ser bem trabalhado. E você começou a gostar de quadrinhos muito cedo, mas desde cedo você queria ser quadrinista ou foi na faculdade de artes plásticas que você descobriu esse desejo? Foi antes da faculdade, foi lá por volta de uns 15 anos. Né? A gente estava no começo do colegial, aí, do ensino médio, e aí a gente percebeu que, putz, vai ser quadrinhos mesmo, é quadrinhos que eu quero fazer. Porque foi meio que nessa hora aí, dos 12 aos 15, mais ou menos, ou dos 10 aos 15, que a gente começou a se interessar por histórias mais do que pelo desenho. Então, a gente estava lendo coisas na escola como Capitães de Areia, e aí a gente percebia, a gente se identificava com, a gente era moleque, se identificava com os moleques ali da gangue do Pedro Bala, tinha vontade de fazer parte daquela gangue, daqueles moleques, e aí a gente começou a perceber esse poder que a história, que a ficção tem nos leitores, deles querendo se relacionar, querendo fazer parte, de meio que meio que manipular o sentimento dos leitores para que eles sintam coisas. E aí a gente nessa época a gente também começou a ler tinha umas histórias do Laerte que saíram no Piratas do Tietê ou na Circo, e teve umas histórias do Will Eisner que a gente leu, e teve umas histórias meio de super-herói também, como Watchmen ou o Cavaleiro das Trevas. Meio que tudo nessa época, a gente começou a descobrir umas histórias em quadrinhos em que existia aí uma narrativa onde você podia se identificar mais com o personagem, você sentia coisas, você estava lá sendo envolvido por uma história, por um mundo imaginário. E aí, principalmente em umas histórias do Laerte ou do Will Eisner, que eram histórias cotidianas, do dia a dia, né? As do Laerte, a gente reconhecia os cenários da Vila Madalena que ele desenhava e pensava, putz, se essa história surreal com esses piratas e essas fadas e essas bruxas acontece aqui num cenário que eu conheço, quem sabe pode acontecer comigo também, de encontrar umas fadas ou umas bruxas. E aí as histórias do Will Eisner sobre como o lugar como as pessoas que vivem num lugar, elas acabam influenciando na memória que esse lugar retém
dessas pessoas. E então essas coisas que a gente percebeu que a gente estava começando a gostar nos livros e gostava nos filmes, elas podiam acontecer em quadrinhos também. E aí a gente gostava de desenhar e a gente pensou, putz, vai ser quadrinhos então, vai dar para fazer tudo isso junto num negócio só. Mesmo que ainda os exemplos de histórias em que a gente achava que isso funcionava em quadrinhos eram muito poucos ainda, era muito pouco. Esse aspecto da história em quadrinho, de você conseguir criar essa conexão com o leitor, conseguir criar essa reflexão no leitor, esse envolvimento complexo com as emoções e com os personagens, naquela época ainda era meio pouco trabalhado nas histórias em quadrinhos. Mas aí a gente viu um potencial e foi atrás disso aí. Eu ia até te perguntar sobre isso, que em outras entrevistas vocês falam que vocês tentaram fazer histórias de super-heróis, mas que não eram um tipo de desenho que vocês queriam fazer pelo resto da carreira, né? Vocês optam por uma história mais do cotidiano. Assim, porque quando não é o caso de quem cresce lendo história em quadrinho hoje, mas quando a gente estava crescendo lendo história em quadrinho, no final dos anos 80, começo dos anos 90, meio que só o que tinha na banca era super-herói, né, para você ler, assim. Tinha Mônica ainda, mas a gente já tinha passado dessa fase. Não tinha mangá ainda. E aí veio lá o plano Collor da vida e acabou com a economia de várias publicações, inclusive a maioria do mercado nacional de quadrinhos. Então, meio que só ficaram as republicações nas bancas. Então, acabaram os exemplos como Chiclete com Banana, Níquel Náusea, Circo, quadrinho nacional sendo publicado na banca. Então, só sobrou super-herói. Então, quando a gente resolveu que a gente queria fazer quadrinhos, quase tudo que a gente consumia era super-herói. E aí, chega uma hora que se você só consome super-herói, o que você quer fazer é super-herói, porque é que você liga muito aquilo, você liga o tema ao produto, à linguagem. Então a gente achava que fazer quadrinhos era fazer super-herói. E também calhou de ser o começo de quando os brasileiros foram trabalhar no exterior desenhando super-heróis. Então saíram matérias no jornal e a gente viu, putz, brasileiros estão conseguindo fazer quadrinhos e ganhar dinheiro desenhando super-heróis no exterior, tá? Então isso é um caminho, isso é um jeito de transformar essa vontade de fazer quadrinhos numa profissão. E aí, então a gente juntou essas duas coisas e foi atrás do que a gente achava que era o único caminho para fazer quadrinhos, que era desenhando super-herói. E aí, mas nesse percurso, a gente foi descobrindo essa coisa de que a gente gostava muito mais das histórias. Então, se você vai desenhar super-herói, você acaba começando como desenhista de super-herói, você não vai escrever a história, então você tem que escrever qualquer história. E aí, nessa tentativa de desenhar uma história que você não escreveu, a gente começou a perceber como se a gente não gostasse da história, nosso desenho não saía tão legal, porque a gente não tinha tanto tesão pela história. E aí a gente percebeu que talvez não funcionasse desenhar super-herói, porque as histórias não nos empolgavam mais. E juntou da gente começar a pesquisar o mercado americano de quadrinhos e descobrir que também outra coisa que hoje em dia é mais normal, mas que na época não era, é que você pode contar história em quadrinho de qualquer tema, né? Sobre qualquer tipo de história, não precisa ser só super-herói, não precisa ser só para criança. Né? Tinha no começo dos anos 90, se você queria fazer um gibi de banca aqui no Brasil, ou você queria fazer super-herói, ou você queria fazer a Turma da Mônica versão Turma do Bá, Turma do Fábio, né? Então, era muito... Ainda não é... as pessoas ainda não tinham percebido o potencial do quadrinho de contar qualquer tipo de história. O público não tinha percebido, os autores não tinham percebido, as editoras não tinham percebido, mas isso já estava acontecendo, crescendo no mercado americano, e quando a gente começou a pesquisar esse mercado, a gente descobriu que existia essa possibilidade e meio que focou nisso, porque quando a gente escrevia as histórias, quando a gente gostava das histórias, o desenho melhorava muito. E aí, então a gente focou em só tentar trabalhar em histórias que a gente gostasse. E aí o desenho começou a melhorar, e aí a gente começou a chamar mais atenção, e aí a gente continuou nessa linha e percebeu que não é porque você cresceu lendo alguma coisa que é o que você vai fazer quando você crescer. Você vai fazer outra coisa.
Então, você acredita que a escolha por essa outra temática ajudou a destacar o trabalho de vocês no Brasil e no mundo, e inclusive ganhar os prêmios? Eu acho que ajudou a destacar porque eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Eu acho que sempre se você faz o que você gosta, você vai fazer com mais entusiasmo, com mais vontade do que algo que você não gosta. E existe aí uma parcela dessa paixão pelo que você está fazendo que transborda no trabalho e as pessoas veem isso aí. Então eu acho que como a gente estava fazendo histórias de coisas que a gente se interessava muito, momentos, relacionamentos, sentimentos, coisa que a gente queria muito trabalhar em quadrinhos, essa paixão, essa vontade forte, ela aparecia no trabalho mesmo, no trabalho mais cru de quando a gente começou a fazer quadrinhos. E isso era muito... Isso chamava atenção, ainda mais no começo da nossa carreira, quando as pessoas não estavam tanto fazendo quadrinhos, porque era isso, ou você fazia por paixão ou você não fazia quadrinhos aqui no Brasil. E também a gente acabou descobrindo que qual era o tipo de história que a gente tem vontade de contar, qual é o tipo de história que a gente tem vontade de explorar, não sem ter que se preocupar com isso é o que já tem, né? A gente começou a fazer um pensamento contrário, pensando tipo, o que não tem, né? O que eu quero ver em história em quadrinho que não existe em história em quadrinho ainda, né? E talvez isso tenha sido um resultado de que o mercado de quadrinhos no Brasil era quase nulo. Então você só fazia quadrinhos por paixão, você não pensava nisso como uma profissão que desse sustento, né? A gente fazia ilustração, storyboard, a gente fazia milhões de outras coisas para ganhar dinheiro e continuava focando só nas histórias em quadrinhos que a gente gostava muito. Então, eu acho que essa não ter que pensar no quadrinho como uma profissão que vai te sustentar ajudou a gente a focar só naquilo que as pessoas vão ver, que é o gibi final, a história final. E aí quando a gente começou a fazer projetos que tiveram mais visibilidade, que a gente pôde parar de pegar tanto freela de ilustração e coisas assim, a gente já estava preparado, a gente já tinha descoberto coisas sobre o nosso trabalho, já tinha descoberto qual era o nosso estilo de desenho, já tinha descoberto qual era o tipo de história que a gente gosta de contar, o que faz com que, sabe, o difícil de você contar uma história é descobrir o que só você pode trazer para essa história. Né? Não é tanto o tipo de história que você conta, não é a temática, é o que é seu, o que é você, por que a história que o Fábio faz é uma história que ninguém mais pode fazer. Então, o que é que eu trago para uma história que só eu posso trazer? E aí a gente começou a pensar nessas coisas e como trabalhar para essas coisas melhorarem, né? Para a história melhorar, mas para que o aspecto autoral da história também melhore. E não é só, eu sou o Fábio, eu falo português, então eu tenho que escrever em português. Ou eu sou o Fábio, eu sou do Brasil, minhas histórias todas têm que se passar no Brasil. Não é só isso, mas tem que passar por essas coisas, tem que passar por entender qual é a bagagem que você traz nos trabalhos que você faz. Não dá para tentar apagar essa bagagem, você tem que entender essa bagagem, processar essa bagagem e colocar no trabalho, porque ela vai acabar caindo no trabalho de qualquer jeito. Então, você tem que parar para pensar nessas coisas, né? A gente sempre parou para pensar nas coisas demais. Fábio, a gente só tem 5 minutinhos para encerrar a entrevista e uma última pergunta. Quais as dicas você daria para um jovem quadrinista hoje? Você acha que ele encontra um mercado diferente do que você encontrou no início? Com certeza. Eu acho que hoje em dia o jovem quadrinista ele tem que fazer quadrinhos igual quando eu era jovem. O melhor jeito de você começar a fazer quadrinhos é fazendo quadrinhos. Só que hoje em dia a internet ela super funciona para você colocar o seu quadrinho no mundo, né? Então você só tem que lembrar que ninguém nunca vai te contratar para fazer o seu primeiro quadrinho. As pessoas podem te contratar para fazer o seu segundo quadrinho. O seu primeiro quadrinho você vai ter que fazer sozinho. Então,
faz o seu quadrinho e coloca na internet, coloca no Instagram da vida, coloca no Twitter da vida, faz um site, faz um blog, coloca em algum lugar para que as pessoas possam ver, né? Para que as pessoas possam te dar um retorno sobre o seu quadrinho. E aí, a partir desse aprendizado que você tem de fazer um quadrinho até o fim, você aprende coisas e você coloca no seu segundo quadrinho e você coloca no seu terceiro quadrinho, né? E aí, uma hora, alguém vai te chamar para fazer um quadrinho. Ou você vai descobrir que, tipo, você não quer fazer quadrinho para ninguém, você quer fazer quadrinho independente pro resto da vida, que também é muito mais fácil hoje em dia do que era quando eu comecei. E aí, também você tem milhões de canais para entrar em contato direto com o seu leitor, né? Hoje em dia é muito fácil entrar em contato com o leitor pela internet, pelos eventos que não existem mais, ou nas lojas que você já não pode mais ir, mas a internet ainda está aí, né? Então ela serve como todas essas coisas aí. Mas o mais difícil de fazer quadrinho é fazer o quadrinho até o fim e mostrar para as pessoas. E hoje em dia isso é muito mais fácil numa escala global. Você pode fazer o seu quadrinho e você coloca na internet em várias línguas e as pessoas podem ler em várias línguas, né? Então, só depende de você. Isso volta a ser igual quando a gente começou, quando eu era um jovem quadrinista. Fazer quadrinho só depende do quadrinista, né? Ninguém vai fazer o quadrinho para você. Então, a parte mais legal é a parte mais difícil, que é fazer o quadrinho, né? Se você tiver paciência para fazer o seu quadrinho, você já está num bom caminho. Obrigada, Fábio, pela conversa, por participar do nosso festival. Foi ótimo. Bom, obrigado a vocês aí. Bom resto de festival e continuem lendo quadrinhos e paciência que isso ainda está longe de terminar, tá? Pessoal, o nosso festival continua até o final do mês. Quarta-feira a gente tem uma conversa com a escritora Natália Borges Polesso. Para quem perdeu a live, vai ficar salvo aqui no IGTV. Boa tarde, gente. Tchau, Fábio. Obrigada. Tchau, tchau.